Depois que a gente viu todas essas informações sobre fotografia nos smartphones, agora eu vou apresentar para vocês alguns aplicativos que a gente pode baixar no celular que vai ajudar na hora da captura. Esses aplicativos simulam algumas funções das câmeras. Eu vou gravar a minha própria tela e você vai me acompanhar utilizando esses apps. O primeiro aplicativo que eu vou mostrar para vocês é o Moment. Eu vou abrir o aplicativo e aí ele já me mostra a cena em que eu vou fotografar. O que é interessante a gente observar é que aqui em cima tem escrito JPEG, JPG, mas a gente consegue trocar também para TIFF, que é um arquivo de maior qualidade, ou para RAW, que é um arquivo de maior qualidade ainda, como se fosse o negativo da imagem. No vídeo do Luciano, vocês viram que o arquivo que tem maior qualidade, que ele comentou com vocês, é o DNG. O DNG é um tipo de RAW. Então, vocês vão mudar aqui de acordo com o objetivo de vocês. Que é uma imagem menor, mais comprimida, usa o JPEG. Uma imagem melhor, mais profunda em TIFF e uma melhor ainda em RAW, tá bom? Eu enquadrei aqui dois objetos de decoração, um quadro no fundo, para vocês verem como que a gente pode variar, principalmente a luminosidade da cena. Quando a gente muda, por exemplo, o ISO. Aqui a gente está numa cena clara, então a gente pode deixar o ISO mais baixo, a gente não precisa subir muito o ISO. Por exemplo, ISO 34 daria uma fotografia bem exposta. Eu vou subir o ISO mais para vocês verem que quanto mais a gente aumenta o ISO, parece que entra mais luz na câmera e sensibiliza o sensor. Na verdade, o sensor está ficando mais sensível, mas tá vendo que a foto fica estourada em ISO 400, em ISO 522? Além disso, a gente contribui para trazer ruído para a imagem, o que não é uma coisa tão legal. Então, o ideal é deixar o ISO mais baixo possível em relação àquela imagem que você quer fazer, tá? Mas, por exemplo, se você quiser fotografar alguma coisa em movimento, aí a gente tem que mudar a velocidade do obturador, que é aqui, ó, o S1/30, que na verdade é 1 segundo sobre 30. E aí, esses dois objetos, claro, eles estão estáticos, mas eu vou mostrar para vocês que com a mudança da velocidade do obturador, a gente também muda a quantidade de luz na cena. Então, por exemplo, se eu deixo o meu obturador mais lento, ou seja, eu divido 1 segundo por 11, tá vendo que a cena fica bem mais clara? Entra muita luz. E depois, se eu passo para o outro lado, se eu começo a deixar o meu obturador mais rápido, a 1 segundo dividido por 120, eu já tenho menos luz na cena, tá? E aí, gente, a gente vai ter que procurar o equilíbrio entre a velocidade do obturador e o valor do ISO, dependendo da cena que a gente vai fotografar. Nessa cena aqui, eu acho que está ideal 1 segundo por 23, porque os objetos estão estáticos, né? Eles não estão em movimento, e um ISO 54, porque é um lugar que está iluminado, tem uma quantidade de luz suficiente. Então, a gente faz a imagem, faz a fotografia e dá uma olhadinha para ver como ficou. Olhando para essa imagem, eu vejo que a luminosidade está boa, eu tenho uma boa exposição, usando 1 sobre 23, no obturador, na velocidade do obturador, na velocidade do disparo dessa fotografia e ISO 50, e é uma imagem em JPEG, tá bom? Eu vou trocar os elementos da cena para que a gente tente capturar o movimento de um carro. Eu tenho aqui um carrinho de fricção, né? Eu vou tentar fazer uma fotografia enquanto ele está em movimento. Eu vou deixar essa configuração que eu estava usando na foto anterior dos objetos estáticos e vou fazer a imagem para a gente ver o que acontece. Olha, o carrinho ficou borrado, o movimento dele ficou borrado. Por quê? O movimento dele está mais rápido do que a velocidade do obturador. Então, eu vou reconfigurar essa minha velocidade do obturador
para que eu possa tentar congelar esse movimento do meu carrinho. Mas o que acontece? Quando eu coloco uma velocidade mais rápida, que eu acredito que vai congelar o movimento do meu carrinho, eu tenho uma cena muito escura. Eu vou voltar um pouquinho, 1/159, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir o meu ISO para conseguir uma iluminação parecida com a iluminação que eu tinha anteriormente. Então, eu vou pegar novamente o meu carrinho, vou fazer o foco clicando aqui na tela e vou tentar fazer a foto capturando um movimento congelado. Vamos ver a imagem. Olha, parece que essa fotografia congelou o movimento do carrinho. Eu concordo que eu acho que nessa vez ele estava um pouco mais lento, mas mesmo assim a gente conseguiu uma velocidade suficiente para congelar. Talvez se estivesse mais rápido, como na primeira vez que eu dei corda, digamos assim, no carrinho, né? Eu tivesse que usar uma velocidade de obturador mais rápida do que essa, mas essa combinação de 1/159 e ISO 320 congelou o movimento do carrinho. O segundo aplicativo que eu vou mostrar para vocês é o RAW+, esse aqui, ó, que eu vou abrir agora. Ele tem os mesmos comandos do aplicativo anterior, o Moment, mas eles estão organizados de uma maneira diferente. Aqui embaixo tem o ISO, ó. A gente consegue diminuir o ISO e vocês estão vendo que a cena vai ficando mais escura, ou a gente consegue aumentar o ISO e a gente consegue uma cena um pouco mais clara, mas dá para ver bastante ruído, né? Com ISO alto, assim, 1000, gera bastante ruído. Também, gente, porque a velocidade está muito rápida. Aqui embaixo, no Shutter Speed, 1/1250. Então, a gente pode abaixar essa velocidade para que a captura seja feita de uma forma um pouco mais lenta. E aí, tá vendo que entra bastante luz? Então, 1/40 é ideal para objetos estáticos. Então, o que a gente vai fazer? Voltar aqui no ISO e diminuir o ISO até um ISO ideal para essa cena, que aí, no caso, é o ISO 80, por exemplo. O que ele tem de diferente e uma coisa a mais que o Moment? A gente pode mudar os tipos de formatos de arquivo. Aqui em cima tem RAW, do lado direito tem JPEG e no meio tem RAW mais JPEG. Então, ou seja, você consegue fazer uma captura e gerar 2 arquivos ao mesmo tempo. Além disso, ele te mostra aqui no cantinho direito o histograma. O histograma é um gráfico que conta pra gente a luminosidade da cena. E a gente consegue ver por meio do gráfico se a cena realmente está bem exposta ou não. O último app que eu vou mostrar para vocês é o DSLR Effect, esse que eu vou abrir agora. Ele te possibilita desfocar o fundo das imagens, como se fosse aquelas fotografias que a gente faz utilizando celulares que têm uma câmera com lentes teleobjetivas, ou então quando a gente faz isso mesmo com as câmeras profissionais, que a gente consegue abrir bastante o diafragma e desfocar o fundo. Nesse caso aqui desse app, você pode utilizar fotos já da sua galeria ou fazer uma foto na hora. Aqui eu deixei só um objeto da mesa para a gente ter um foco mais direcionado, para a gente conseguir borrar esse fundo. Então eu vou fazer a foto, a gente vai usar essa foto, e aí ele já reenquadrou. Aí a gente coloca aqui nesse blur do início, vai aparecer uma ferramentinha em vermelho e a gente passa por todo o fundo da nossa imagem, desfocando aquilo que a gente não quer que fique em evidência, tá? E aí o que vai acontecer é que o objeto principal, que pode ser um objeto ou pode ser uma pessoa, né? Pode ser um retrato, vai ficar completamente nítido e o fundo todo desfocado. Então, assim, é bom fazer com paciência para ficar perfeitinho,
mas esse é um app que possibilita que a gente desfoque o fundo mesmo sem ter possibilidade de abrir o nosso diafragma da lente dos smartphones ou mesmo quando a gente não tem câmeras com teleobjetivos nos nossos smartphones, né? Quando a gente não tem smartphones com mais de uma câmera. E aí, ok, e aí você decide onde salvar a sua imagem. Espero que tenham gostado desses 3 aplicativos, mas nesse curso vocês ainda vão aprender sobre um quarto, o Lightroom. O Lu vai usar esse app para fazer uma edição do início ao fim de uma fotografia feita com smartphone.